Graça e paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais, aos papais. Quem é pai aqui? Não? Olha só, glória a Deus, olha só. Que bênção, né? Que bênção. Nós já vamos falar sobre isso, mas antes, ainda sobre a apresentação, coisa linda, né? É para você, uma homenagem a todos os pais que estão aqui presentes, aos pais que nos assistem também, de longe, os pais de longe, os pais de perto. Uma homenagem para você, receba com muito carinho, do Ministério de Dança, o Ministério Aprisco, pelas crianças. Inclusive, nós estamos aqui com a Stephanie e a Tatiane, que são as tias, as líderes do Ministério de Dança da nossa igreja. E elas têm um recado. Você quer que eu fale ou você quer falar? Eu falo? Bom, nós estamos com as inscrições abertas, Eu acho que o pastor Gessé já falou sobre isso, só para reforçar, inscrições abertas para quem quer participar do Ministério de Dança. Então, a partir dos 6 anos de idade, você tem um filhinho, uma filhinha, aliás, uma filhinha, pode já falar com essas duas moças aqui, que vão receber as crianças, vão ensiná-las. O interessante, queridos, é que no Ministério de Dança, além das técnicas, que é ensinado ali, o desenvolvimento, da dança e da apresentação, é também feito um trabalho de discipulado, não é isso mesmo? Então, o que nós entendemos, queridos? Que o Ministério de Dança não é uma mera apresentação em cima do palco aqui do altar, mas é uma forma de adoração a Deus. Então, é uma adoração com dança. Assim como existe a adoração com a música, com instrumentos, com a voz, adoração, existe também a adoração com dança e é bíblico. A palavra de Deus fala, muitas vezes nos Salmos, adorar o Senhor com danças, e com tamborins, adorar o Senhor com cânticos de louvores. Davi dançou, Miriam dançou na presença do Senhor. Então, nós temos vários exemplos, várias bases e fundamentos bíblicos que falam sobre a dança, e é um ministério. Amém? Então, fala aqui com a Stephanie ou com a Tatiana. Vai ter um lugar que vocês vão estar para fazer essa inscrição hoje? Ou não? Aqui mesmo. A Stephanie fica ali, na pontinha ali das fileiras ali. A Tatiana também vai estar por aqui no final. Procure uma das duas, se você quer que sua filha participe, do Ministério de Dança. Ah, sim. Então, tem as meninas mais velhas, vocês veem as moças, as maiorzinhas aqui, dançando nos cultos. Então, também tem, não só para as crianças, geralmente as crianças são para apresentações de datas comemorativas, como hoje, mas tem as outras meninas que dançam nos cultos de sábado, culto de domingo, quinta-feira, Então, dançam enquanto o louvor está acontecendo, louvor com música, também elas estão fazendo adoração com dança, tá bom? Então, é isso aí. Deus abençoe. Você que é moça, jovem, adolescente, também pode fazer parte. Venha. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, que bênção. Hoje é um dia muito especial, um dia comemorativo. Desde de manhã nós estamos falando sobre isso, e é uma alegria, nós entendemos, a alegria e o privilégio de carregar essa responsabilidade, da paternidade, paternidade. Então, eu quero introduzir aqui e falar um pouco antes sobre o que é a paternidade. Já vai abrindo a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Hoje, inclusive, nós vamos ter aqui um sorteio no final do culto, então não vai embora mais cedo. Inclusive, quero perguntar a todos os pais, é para os pais ou para os homens, para todo homem, que foi entregue um número? Só os pais, Então, deixa eu ver o meu aqui. O meu está aqui. Deixar aqui no cantinho para não perder, no bolso mesmo. Então, todo pai que está aqui pegou o número na entrada, na chegada? Teve alguém? Não pegou? Também não pegou? Eu não sei se era para fazer isso, eu fiz. Era para perguntar, Então, o pessoal vai passar aí, vai entregar um número, porque a partir desse número aí nós vamos fazer um sorteio aqui no final, presenteando os pais. Nós temos vários presentes, só coisa boa aqui, viu, gente? Nós temos uns doces aqui, que eu já tive notícia, que é só coisa deliciosa mesmo, viu? Nós temos um vidro aqui, uma conserva de palmito, parece. Que é isso, hein? Coisa linda. É palmito mesmo, Delícia, hein, gente? Boticário, Rosana Modas. Bom, enfim, vai ser falado de todos os patrocinadores aqui, todo mundo que abençoou.
Mais uma vez, dá um sinalzinho com a mão aí. O pessoal está subindo. Embaixo aqui primeiro, né? Para não ficar com... Em cima já entregou todo mundo? Pegou, João? Beleza. Do lado de cá, todo mundo pegou já? Os pais que não pegaram? Beleza. Embaixo aqui, deu tudo certo? Falta lá, falta um pai ali, ó. Mão levantada ali. Isso. Pode entregar. Vai chegar, né? Beleza, de camisa vermelha ali. Amém. Vou esperar o pessoal finalizar aí. Então, eu estava falando o seguinte, ó, não vai embora antes do culto terminar, tem a gente vai fazer oração, eu vou fazer a oração no final da palavra, normalmente, e aí não sai correndo, não, espera, que aí o pessoal da capelania vai subir, né? E aí vai, não, em cima já entregou já, só o rapaz de vermelho lá, ó. E aí nós vamos fazer o sorteio, então, no finalzinho, antes de liberar todo mundo, tá bom? Aí depois a gente tem a oração, a última oração aqui, a bênção pastoral, tá? Esse senhor de vermelho aqui, ó, dá um sinalzinho aí que ela, olha lá, ó. Isso. Ok, muito bem. Todos pegaram então, né? Beleza? Certo. Amém. Vamos lá? Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Juízes 9, versículo 1. Gostaria que todos abrissem a Bíblia, apesar de que nós temos a projeção aqui, mas se puder abrir a Bíblia também, se tiver caneta, já fica com a caneta na mão aí. Eu acho que é interessante, nessa noite, você ir pontuando, ir anotando aí algumas coisas. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração sobre algo muito relevante para a nossa vida nesta noite. Então, abra sua Bíblia, deixa aberto aí nesse texto, Juízes capítulo 9, versículo 1. Quem achou aí, abriu, diz amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa do seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Amém? Fecha os teus olhos, Bíblias abertas, curva a tua cabeça. Senhor, obrigado, meu Pai. Nós queremos mais uma vez, em oração a Deus, te agradecer nesta noite, te dar toda honra e glória, pois pertence somente a Ti, Senhor Deus, todo louvor, reconhecimento, adoração, Pai. Senhor, nesta noite nos reunimos para ouvir a Tua palavra, e daqui hoje nós queremos, mais uma vez, sair aprofundados no conhecimento do Senhor, conhecimento da Tua glória e daquilo que o Senhor tem reservado para o dia de hoje, ó Pai. Abençoa, Deus, traz sobre o nosso coração uma palavra especial, uma palavra, Senhor Deus, que vai, ó Pai, nos orientar, que vai nos dar força, condições, Senhor Deus, de ser, ó Pai, melhores amanhã e depois de amanhã e todos os dias. Que esta palavra, ela seja verdadeira, ela venha com toda a pureza do trono do Senhor,
diretamente para cada coração que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Bom, queridos, hoje é dia dos pais, mais uma vez, né, aos pais, as minhas felicitações. Lembrando que pai não é só aquele que gera, principalmente o pai é aquele que cuida, aquele que cria, aquele que sustenta, aquele que garante o crescimento, aquele que está perto. Então existe o pai biológico, mas existe também muitos pais, né, que são pais adotivos, mas que cumpriram um papel excepcional na vida, né, dos seus filhos. Né, esses pais, eles recebem o amor dos seus filhos, o respeito, né, a consideração. Então nós temos que fazer menção desses pais, de todos, né, os que estão junto com os seus filhos, né, os que geraram, os que saíram de dentro de si, mas aqueles que também partiram, né, do crescimento, da criação de um coração paterno. Então tem homens que não tiveram condições às vezes de procriar, né, fisiologicamente, mas criaram muito bem, com um coração paterno. A Bíblia fala sobre um pai que adotou filhos. E esse pai que adotou filhos é Deus. Né? Às vezes a gente brinca, e às vezes é uma brincadeira mal pensada, e às vezes até infeliz de ser falada, né? Às vezes, quando acontecem algumas situações difíceis na nossa vida, e a gente fala, não, Deus vai resolver, porque Deus é pai, não é padrasto. E às vezes é uma fala muito infeliz, porque Deus, ele adotou filhos. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre nós, nos dando essa adoção, fazendo de nós filhos adotados por um pai perfeito e excelente. Porque verdadeiramente o único filho de Deus é o Senhor Jesus. Jesus é filho de Deus e nós somos adotados por Ele, e a Bíblia garante que nós então nos tornamos co-herdeiros de Cristo, ou seja, pé de igualdade com tudo aquilo que Deus tem reservado para derramar sobre a vida do seu filho, o primogênito, que antes era o unigênito, o único filho, mas se tornou o primeiro, porque após ele então veio muitos e milhares de muitos filhos que somos nós. Então nós entendemos que a paternidade está ligado, né, a um coração, ao coração, tanto do pai biológico quanto do pai de criação. Amém? Então quero fazer a introdução, né, sobre isso. Introduzindo sobre isso, eu quero falar sobre o tema, o título da mensagem hoje, do nosso sermão, é um lugar de honra. Um lugar de honra. Nós acabamos de ler a história aqui, e essa história ela precede uma outra história que nós vamos passar por ela daqui a pouco. Nós ouvimos muito falar no Novo Testamento sobre as parábolas que Jesus contava, sim ou não? Não é verdade? Nós ouvimos que Jesus contava várias parábolas. E o que é uma parábola? A parábola é uma forma didática que Jesus muito utilizou para trazer um grande ensinamento ao coração, né, dos homens que seguiam ele ali, né, dos seus discípulos principalmente. Havia parábolas que Jesus explicava somente no particular, para os seus discípulos, para eles terem uma compreensão maior, uma compreensão total, uma compreensão mais profunda do ensinamento dele. Tinha parábolas que Jesus explicava, né, para todas as pessoas, todo o povo que acompanhava ele. Mas você sabia que existe uma parábola no Antigo Testamento? Não só uma, algumas parábolas, mas existe uma parábola que está inserida dentro desse texto que nós acabamos de ler, que dá sequência, na verdade, nessa história que nós acabamos de fazer uma leitura. É uma parábola que ela se perdeu ao longo do tempo, quase ninguém fala sobre ela, mas hoje nós vamos discorrer sobre ela. Essa parábola ela revela o que acontece quando nós deixamos de assumir o nosso papel, assumir aquilo, né, que foi dado por Deus para nós. É uma parábola não apenas histórica, mas ela é uma palavra, uma mensagem espiritual, que fala sobre liderança, omissão e consequência. A parábola que nós vamos ver, nós vamos discorrer daqui a pouco, ela fala a partir de uma história de muita relevância para nós e para esse tema que nós vamos abordar sobre paternidade.
E hoje nós vamos caminhar sobre essa narrativa, entender o que levou a um homem, então, citar, né, essa história, essa parábola. Bom, para a gente entender, a gente acabou de ler um texto, onde um homem chamado Abimeleque, que era filho de Jerubaal. Quem foi Jerubaal? No livro de Juízes fala sobre homens que Deus levantou para certos momentos na vida do povo de Deus exercer um papel de liderança. E um deles foi um homem chamado Gideão. A Bíblia fala que lá no início do chamado de Gideão, visitado pelo anjo do Senhor, que era o próprio Deus, chama ele então para assumir essa responsabilidade. E as primeiras ações de Gideão foi derrubar os postes ídolos, ou seja, ali o poste, o altar de idolatria de Baal. E aí então, a partir dessa ação é que deram o nome para Gideão de Jerubaal, que significa que lute Baal. Já viu a expressão? Hoje em dia está muito alto, né? Que lute você agora por essa causa. Mas naquele tempo já existia. Alguém dizia assim, os homens da cidade ficaram chateados porque Gideão teve essa ação. E aí eles falaram, olha, o filho de Israel, Gideão, ele derrubou o altar de Baal. Nós vamos lá pegar ele, apedrejá-lo, assassiná-lo aqui no meio da cidade para ensinar. E então o pai de Gideão fala, vocês estão lutando por Baal, por um Deus, pela idolatria de vocês. E aí ele diz, então, que lute Baal, porque foi o altar dele que ele perdeu. Então, por isso que ele chama Jerubaal, que lute Baal para defender a sua causa. Isso significa. Acontece, queridos, que Gideão foi um grande general de exército. Foi um homem usado por Deus, sem dúvida, com uma grande sensibilidade com o Senhor, um homem que direcionou, que liderou um exército, uma companhia de homens, e a Bíblia deixa claro que ele usou apenas 300 homens para afugentar e matar e destruir milhares e milhares de homens que estavam reunidos ali em torno dele, os midianitas, para tentar saquear a cidade e o povo de Israel. Mas Gideão, com apenas 300 homens, ele consegue vencer essa batalha. E Deus propositalmente permite isso acontecer, porque no início Gideão ele reúne mais de 32 mil homens, mas o Senhor fala, olha, com essa quantidade de homens eu não quero que você luta, porque senão as pessoas, o povo de Israel, vai achar que vocês venceram porque vocês são bons, vão achar que vocês venceram porque vocês são fortes. Não, você vai eliminar esses homens. Fala que aqueles que estão com medo, pode voltar para suas casas. Ele dá então essa ordem, e só nessa primeira tirada aí, 20 mil homens voltam, retornam, vão embora. E então depois, num outro momento, o Senhor dá uma outra direção para ele, pede para ele descer com os homens no riacho, e fala, os homens que beber da água, como se fosse um cachorro lambendo a água, eles vão embora. Aqueles que se ajoelharem e trazer a água até a boca, esses permanecem. E a Bíblia diz que apenas 300 homens beberam a água, ajoelhados, trazendo a mão até a boca. E esses foram os homens que lutaram ao lado de Gideão. E o Senhor deu a eles vitória, com 300 homens contra milhares de um outro exército inimigo. Então, queridos, Gideão, sem dúvida, foi um grande homem de Deus, um grande líder. Só que ele falhou numa questão. A Bíblia fala que no final dessa história, Gideão foi um homem que teve 70 filhos. 70 filhos. É pouco ou é muito? Quem é um homem que tem 4 filhos aqui? Deixa eu ver. 4 filhos. Olha lá. 4 filhos. Quem tem 5? Quem tem mais? Olha lá. 5 filhos. Oh, glória, hein? Quem tem 6? Quem dá mais? Vamos ver. 6 filhos. 6? Mal menos. 7. Meu Deus. 8. Ah, não é nada, mentira. 9. Ah, vixe, gente. 8 filhos, varão. Meu Deus do céu, hein? Senhor abençoa, prospera.
traz recurso, põe dinheiro no bolso desse homem, em nome de Jesus. Rapaz, precisa. Que é isso? Que bênção, hein? Bom, Gideão estava quase assim. Ele tinha um pouquinho mais só, ele tinha 62 filhos a mais que o irmão Aldir ali. E ele teve várias mulheres, e essa foi a causa de ele ter tantos filhos assim. Ele teve muitas mulheres. Com cada uma dessas mulheres, ele teve vários filhos. E acontece que então um dos filhos, na verdade, uma das mulheres tinha uma escrava de uma cidade chamada Siquém. E essa escrava, que é chamada na Bíblia aqui de concubina, que é escrava de uma das mulheres dele, teve um filho com ele chamado Abimeleque. Então Abimeleque, sabendo, né, que Gideão, seu pai, tinha mais 70 filhos, o que ele fez? Ele começou a promover uma política. Então, dentre os filhos de Gideão, houve um homem que se destacou de forma relevante, não, né, pelo bem que ele promoveu, mas porque era um homem ambicioso, um homem que carregava uma maldade, uma ambição muito grande no seu coração. Então a história aqui está dizendo que ele chega nos irmãos da sua mãe, lá na cidade de Siquém, e fala: olha gente, é o seguinte, vocês querem ser dominados, governados por 70 homens que são filhos de Jerubaal, ou seja, de Gideão, ou vocês querem ser dominados por um homem só, que é parte da família de vocês, é sangue do sangue de vocês. Escolham. E aí então os irmãos da mãe de Abimeleque, então, começam a espalhar essa notícia por toda a cidade. E aí todos os homens da cidade se inclinam para essa proposta. Falam: não, é muito melhor a gente ser dominado por um homem só, do que por 70. Imagina, 70 homens mandando o que a gente tem que fazer, desfazer e tal. Não, vamos ser dominados por um homem, e esse é nosso irmão, ou seja, da nossa casa, é parente, é família nossa. Então, assim acontece. Só que Abimeleque, como diz a Bíblia aqui, contrata homens atrevidos, homens maus, homens sanguinários, assim como ele. Contratam homens com uma intenção maligna em seus corações. Ele volta então para a cidade do seu pai, em Ofra, e ali ele chama a reunião todos os 70 irmãos. E ele mata todos esses irmãos, com a exceção de um filho, de um irmão, um filho de Gideão, chamado Jotão, o filho mais novo de Gideão. E aí, então, acontece que entra nessa narrativa, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 7, amém? Vamos lá? Versículo 7, olha na sua Bíblia, a história que conta, né, que é narrada aqui por Jotão. Versículo 7 diz assim: quando soubes disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores fugiram, as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre vocês? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? E então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Então Jotão continua a história, mas eu quero terminar aqui com você. Essa é a parábola que Jotão, o filho mais moço, o filho mais novo de Gideão, conta, falando sobre a intenção das árvores em ungir um rei. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre um lugar de honra, porque essas árvores aqui hoje representam os nossos filhos, representam a nossa casa, representam a nossa família.
A família que precisa de uma liderança, a família que precisa de alguém para poder conduzi-las, a família que precisa de alguém que se posiciona para governá-las, governar, mas com um caráter, o caráter de Cristo, não o caráter do homem, porque o nosso caráter é falho, mas o caráter de Cristo é perfeito. E a nossa família, então, está sendo representada aqui. Nessa história, queridos, os 70 filhos de Gideão, eles representavam um legado que um homem tinha deixado, um legado de justiça, um legado justo. Gideão foi um guerreiro, foi um grande homem de Deus, mas infelizmente falhou como pai. Assim como a gente vê em vários outros homens da Bíblia que foram grandes homens de Deus, mas que deixaram a desejar a qualidade da paternidade. E que quando nós verificamos em toda a palavra de Deus, a paternidade é algo de maior importância do que qualquer outra coisa. Talvez seja por isso que é tão atacada, tanto nos homens da palavra de Deus, da Bíblia, quanto nos homens dos dias de hoje. A paternidade está sendo atacada. Esse valor, essa característica, essa figura, ela está sendo terrivelmente atacada por todos os lados. Como nós temos visto, né, nas mídias, na televisão, nas políticas, em tudo que nós vemos a paternidade, a figura do homem, a figura do pai sendo menosprezada, sendo desprezada. Por isso existem tantos movimentos que surgiram para resgatar o valor do homem, o valor da paternidade, o posicionamento do homem diante da sua família. Aqueles 70 filhos de Gideão representavam algo extraordinário, um legado que ele tinha para deixar. Mas, infelizmente, nós vemos essa parábola que fala sobre homens que omitiram o seu chamado. E Gideão falhou nisso, porque ele não passou o bastão para nenhum deles. Um homem que teve 70 filhos, mas não teve condições de passar o governo, a autoridade para nenhum deles. O que aconteceu no meio desse percurso? Nós vemos isso acontecer lá com Samuel. Samuel começou a morar na casa de um sacerdote chamado Eli. Seus filhos não davam bom testemunho. Os filhos de Eli morre também o sacerdote. Samuel assume o lugar como sacerdote, se torna um grande profeta, um homem temido em todo o reino de Israel. Mas quando chega no final da sua vida, na velhice, a Bíblia diz que os homens de Israel falam, será que ele vai passar o legado para os filhos, mas os filhos não dão bom testemunho também? E é por isso que surge então o reinado, a história dos reis. Quantos homens passaram por isso? Falharam na transição de valores, na transição de governo. E Gideão fez isso, e esses homens de 70 filhos, nenhum deles teve condição de assumir um trono, de assumir um lugar. Omitiram, se calaram, foram omissos, e o trono ficou vazio. Deixa eu te falar uma coisa, quando o pai não assume o lugar de honra, o coração do filho fica vazio. Quando um pai não assume o seu lugar de honra no coração do teu filho, esse lugar fica vazio, desocupado. É onde Abimeleque entra em cena. Ele viu o trono desocupado, ele viu o lugar sem governo, é lá que eu vou sentar. E então ele trama todo esse plano, um plano maligno, aonde destrói todos os filhos de Gideão, destrói e acaba com o legado. Esse reflexo vem também sobre todo o povo de Israel. Olha, queridos, a importância de que os nossos filhos assumam os seus lugares, e que haja alguém que assuma um lugar de honra no coração dos nossos filhos. Quando o pai não assume o lugar de honra no coração do seu filho, esse lugar fica vazio. É quando Abimeleque, então, ele vem para representar esse lugar. Abimeleque está sendo representado aqui nessa história, nessa parábola, pelo espinheiro. Ele não produz fruto, o espinheiro não produz sombra,
O espinheiro não tem doçura. O espinheiro não tem nada de bom para oferecer. Já caiu no meio do espinheiro? E se alegrou? Olha que coisa linda. Já passou, pisou o pé em cima de um espinho. E continuou a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido? Não. Tudo para na nossa vida. Basta um pequeno espinho. Agora imagine um espinheiro, queridos. Um espinheiro são aqueles que até falam de Deus, que até vivem, vêm para a igreja, mas não vivem por Deus. Quando um pai não assume o lugar de honra no coração do teu filho, Abimeleque assume. Mas aqui não. Aqui não, queridos. Aqui nós temos homens que vão assumir, que estão assumindo o lugar de honra no coração dos seus filhos. Aqui nós não aceitamos Abimeleque sentar no trono do coração dos nossos filhos. Aqui não, Abimeleque, aqui não tem lugar. Amém, queridos? Eu posso ouvir isso? Amém? Levanta sua mão e deixa eu trazer uma palavra para você. Abimeleque não tem lugar no coração do teu filho. Levanta a mão, pai. Abimeleque não tem lugar no coração da tua filha. Abimeleque não tem lugar, não tem governo, não tem trono sobre a vida da tua família, em nome de Jesus. Pode declarar isso comigo? Diz assim, em nome de Jesus. Eu, como pai, assumo um lugar de honra na minha família. Então assuma. Então assuma em nome de Jesus. O que fazer, pastor? Como assumir este lugar? O que acontece quando eu tomo posição na vida dos meus filhos, na vida da minha família? E quando nós falamos, queridos, sobre paternidade, não é relacionado somente ao filho, mas também a esposa, a mãe, a mulher. Porque o pai, ele é uma figura total na sua paternidade, quando ele se relaciona bem com os teus filhos, mas quando se relaciona bem com a sua mulher, com a mãe dos teus filhos. É quando a representação dessa paternidade, ela cobre, ela protege, não só os filhos, que é muito importante, mas também a mãe dos teus filhos, a sua esposa, a sua mulher. Como não deixar este lugar vazio? Primeiro, sobre a parábola que nós acabamos de ler. Não deixe o espinheiro assumir o lugar da oliveira. Se você quiser, você pode destacar isso aí. Versículo 8, do capítulo 9 de Juízes. Não deixe o espinheiro assumir o lugar da oliveira. Seja oliveira na vida do teu filho. Seja oliveira na vida da tua família, na sua casa. A oliveira representa, que é o azeite, representa a unção de Deus na nossa vida. O azeite, ele representa a unção. Olha só como é importante, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz assim, e Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse, não te ungiu o Senhor para que presidisse sobre a tua herança? Quando você assume um lugar de oliveira na casa, no coração do teu filho, você valida os teus filhos, você unge os teus filhos, você capacita os teus filhos. Quando nós nos tornamos azeite na vida deles, oliveira, nós derramamos unção sobre a cabeça deles, queridos. Salmo 133 fala, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, e fala a representação desse óleo, que é o Espírito Santo derramado sobre a cabeça de Arão, derrama sobre a cabeça dele, escorre pelas barbas, desce pelas suas roupas. É assim, o óleo é derramado sobre a cabeça, e o cabeça da sua casa é você, varão, é você, pai. Você é o cabeça da sua casa, e não é eu que estou te colocando, é Cristo te colocou lá. Amém? Deus te fez cabeça, Deus te fez governo, Deus te fez autoridade. Quando nós nos tornamos oliveira, nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. A gente vê muitos pais perdendo a autoridade, porque deixaram de ser oliveira, deixaram de ser azeite,
perderam o azeite. O azeite também, ele representa direcionamento para a nossa casa. Olha só o que fala lá em Êxodo 25:6. E o azeite para a luz, para que haja luz no candelabro, para que alumie os que estão diante dele. Paternidade é referencial. Luz representa referência, direcionamento. Não tem como nós caminharmos nas trevas. Quando nós nos tornamos oliveiras, nós somos luzeiro na casa do nosso filho, nós somos luzeiro na vida dos nossos filhos. Azeite para a luz, para que haja luz no candelabro, e para que alumie os que estão diante dele. Seja luz na vida do teu filho, seja luz na vida da tua esposa. Mas só é possível se você assumir um lugar de honra, se você for oliveira na vida da tua família. Amém, queridos? Amém, pais? Pastor, essa palavra aqui é só para os pais? Não, é para os filhos. Porque os filhos precisam receber a luz que vem do teu pai, o azeite. Sabe, se abrigar no teu pai. Essa palavra também é para as mulheres, para as mães. Porque precisam entender que o marido é essa oliveira dentro da sua casa. Primeira coisa, não deixe o espinheiro assumir o lugar da oliveira. Seja oliveira na sua casa. Segundo, não deixe o espinheiro assumir o lugar da figueira. Olha só aí em Juízes 9, de 10 a 11. O Jotão está contando a história e fala que as árvores então chamam a oliveira recusa. Deixaria eu, o meu azeite para governar sobre os homens? Não. Ou sobre as árvores? Não. E aí então, as árvores chamam a figueira. Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Não deixe o espinheiro assumir o lugar da figueira. A figueira é mencionada na Bíblia como um símbolo de prosperidade e bênção. Olha só o que fala lá em Deuteronômio 8:8. A terra que mana leite e mel, e onde há figueiras. Isso mostra a abundância e as bênçãos que Deus prometeu ao povo de Israel. E essas bênçãos se estendem a todo o povo, aquele que está ligado e conectado com Cristo. Aqueles que receberam Jesus, receberam também as promessas de Deus. Amém? Então a figueira representa prosperidade e bênção. A figueira, ela representa também o abrigo que nós podemos trazer para dentro da nossa casa. Tem uma foto aí? Coloca aí a foto da figueira. Olha só. Isso é uma figueira. Olha o tamanho dessa árvore. Olha o quão frondosa ela é. Na onde eu achei essa imagem aí, diz que essa árvore é uma figueira que está lá em São Paulo e ela tem 50 metros de uma ponta até a outra. Abrangência de sombra. Olha quanta sombra ela joga, ela lança para quem pode estar debaixo dela. Beleza, pode deixar aí. Seja uma figueira sobre o teu filho se abriga em você. Quando nós nos tornamos figueira na vida da nossa família, nós geramos proteção para os nossos filhos. Nós geramos abrigo para os nossos filhos. Nós não deixamos eles expostos. Esses dias saiu um vídeo de um influenciador na internet, um bom influenciador, esse vale a pena seguir, um tal de Felca. E ele fala ele traz algumas denúncias sobre o que está acontecendo no mundo da mídia hoje em dia. Ele fala sobre ele fala sobre crianças que estão tendo comportamentos de adultos. Eu falo outra palavra, mas fugiu aqui agora, não vou arriscar não. Adultização, muito bem. Adultização infantil. Adultização de crianças. A gente olha comportamentos de crianças que deveriam estar brincando, que deveriam estar sendo, recebendo
né, a sua fase, vivenciando o seu tempo, a sua geração, com brincadeiras, com coisas de criança, mas falando de assuntos de adulto, sabe, querendo ser empreendedores. Parece ser muito lindo, parece ser muito inofensivo, mas é um perigo para a criança. É um perigo, queridos, porque não vivencia, porque não aproveita, porque a criança não desfruta do tempo com os pais, não desfruta da escola, não desfruta dos colegas, não desfruta das brincadeiras. Cada vez mais, né, os pais achando que está fazendo coisa boa, colocando as crianças para serem grandes empreendedores com 7, com 8, com 9 anos de idade. Então, achar um meio, um ponto de equilíbrio é o mais saudável, queridos. Tudo bem, a gente não tem que deixar a criança, né, ser a vida inteira, deixar os nossos filhos ser a vida inteira um crianção. Não, é bom a gente trazer responsabilidade. Mas não deixe o seu filho perder a fase infantil dele. Deixe o filho ser criança. Tem muitos pais que promovem isso justamente porque não quer sentar no chão para brincar com o filho. Não quer gastar o tempo. Tem muita coisa para fazer. Não, vamos aproveitar então, colocar o filho para empreender, porque ele ganha um dinheiro dele logo e já não me perturba mais as minhas paciências. Será que essa motivação não é apenas uma camuflagem de um subterfúgio que muitos pais estão criando para não ter o tempo de qualidade com os teus filhos? E aí então esse influenciador, ele começa falando sobre isso e depois ele fala também sobre, né, outras coisas que acabam se tornando crime, que é levando essas crianças a uma vida deturpada, a exposição do seu corpo, a exposição das suas intimidades. E ali ele faz algumas denúncias, ele cita algumas jovens, adolescentes, meninas de 11, de 12, de 13, 14 anos, que participaram de eventos promíscuos, com consentimento dos pais, ou talvez pela falta da figura paterna, que permitiu essas crianças participarem de algo tão terrível. Então, queridos, quando nós deixamos de assumir essa figura de proteção na vida dos nossos filhos, nós colocamos nossos filhos à exposição. Eu estou falando de algo muito radical, mas às vezes isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa. A exposição à internet, a exposição aos desenhos demais, a exposição a coisas que entram tão sutilmente dentro da nossa casa, a gente nem percebe. Um dia as coisas desandam e a gente pergunta, de onde que veio isso? Então cuidado para que os teus filhos não sejam expostos a coisas que eles não deveriam. Hoje em dia, queridos, as professoras chamam em mim e perguntam, há um tempo atrás, uma das professoras, há muito tempo, uns 5 anos atrás, eu acho mais ou menos, 4, 5 anos, alguém chegou em mim e falou assim, pastor, você acha que é importante a gente abordar tal assunto ali para as crianças? Né, para as crianças, seus filhos, de 5, 6 anos que estão ali. Aí eu falei, jamais, está doido? Vai expor uma criança num assunto desse aí? E às vezes despertar para algo que eles nunca nem ouviram falar. Por quê? Porque no meio das crianças ali, às vezes surgia um ou outro que acaba tocando no assunto, falando sobre algumas coisas. Mas hoje, queridos, todos eles já sabem. Sobre as partes íntimas, eles falam com liberdade. Hoje eles falam de coisas que a gente tem vergonha de falar, às vezes, eles soltam ali. Por quê? Porque eles ainda não têm maturidade para saber se é o momento, se é o lugar, se é o jeito ou se é com a pessoa certa de falar. Nós sabemos esses assuntos, mas nós somos adultos. Então existe um momento certo, o lugar certo e a pessoa certa para quem eu vou tratar sobre esses assuntos. Agora eles não, eles soltam esses assuntos ali no meio de todas as outras crianças.
E praticamente a maioria delas já sabem de tudo isso. Tem crianças que estão sendo expostas aí, eu não vou poder falar porque tem criança aqui, mas expostas a coisas explicitamente, já com 6, 7, 8 anos de idade. E isso, queridos, é um perigo. Isso traz traumas. Isso gera problemas. Então, meus amados irmãos, eu sei que a palavra era para ser uma homenagem aos pais. Mas como disse um dos pregadores, eu prefiro matar vocês na verdade do que deixar sobreviver na mentira. É melhor, queridos, a gente sair daqui mais reflexivo sobre como nós estamos cuidando dos nossos filhos, como nós estamos tratando eles, como nós estamos vivenciando com eles, do que a gente fazer vista grossa, achar que está tudo bem, e daqui 5, 10 anos a gente ter que resolver um problema. O ano passado a gente teve que trazer alguém para tratar sobre esse assunto para os adolescentes. A gente tinha estipulado aqui para vir só a partir dos 13, a gente viu a necessidade de reduzir a idade, porque tinha adolescente de 12, de 10, que já estava falando com liberdade sobre isso. Se torne, então, um lugar, uma oliveira na sua casa, um lugar de unção de Deus. Se torne, então, um lugar de prosperidade e bênção na vida dos teus filhos, de proteção. O figo representa proteção. O fruto do figo também representa a presença. Olha só o que fala lá em Mateus 21, 19. Coloca aí para nós aí, Mateus 21, 19. Nem precisa, é uma história. Deixa eu contar rapidinho essa história aqui. Jesus, passando com os seus discípulos, ele viu uma figueira de longe. Essa figueira estava igual àquela foto que a gente viu, frondosa, bonita, cheia de folhas. E Jesus falou assim, deve ter muito fruto ali. Ele foi lá pegar o fruto. Chegou lá para pegar o fruto, não tinha um. Falou, cadê o fruto dessa figueira? Não tem. Aí ele falou, porque você está vivendo só de aparência, eu vou te amaldiçoar. Não vai nascer nem fruto, e você também não vai permanecer aí. Pode secar. E aí então eles foram para um outro lugar. Quando eles voltaram naquele mesmo caminho, os discípulos viram que a figueira estava toda seca. E o que eu quero falar com isso? Paternidade não é aparência. A paternidade é presença. Você é uma árvore frondosa, você tem que cobrir os teus filhos com a tua sombra, com a tua proteção, não deixar expostos, mas não é só a aparência, é a presença. Tem que gerar frutos, tem que produzir frutos com os teus filhos. O figo também, ele representa a doçura. A doçura. Como nós temos tratado os nossos filhos, queridos. A geração passada tratava os filhos com muita dureza. Talvez a geração que está aqui trata os filhos com muita leveza. Não é com dureza demais e nem com liberdade demais, mas é na medida certa. Tratar os nossos filhos com doçura. Sabe, queridos, com amor. Diga, eu te amo. Irmão, se tem um negócio que eu sei que os meus filhos não vai ter carência de beijo, porque eu beijo eles o tempo todo. Não vai ter carência de beijo. Eu acredito que eles não vão querer beijar antes da hora. Porque eu beijo eles, eu beijinho neles, beijo no Lorenzo, na Sofia. Abraço, papai te ama. Queridos, não me restringo de dizer que eu amo eles. Falo toda hora. Eu acho que não precisa ter limites para isso. Deus declara em toda a sua palavra o quanto Ele nos ama. João 3,16 deixa bem explícito o amor de Deus. E amor não é só de palavra, é uma decisão. E o fruto é amor. O fruto nós podemos produzir sobre eles. Esse fruto é o amor. Então, primeiro, queridos, não deixe o espinheiro tomar o lugar da oliveira na sua casa. Seja oliveira. Não deixe o espinheiro tomar o lugar da figueira. Seja figueira. E não deixe o espinheiro assumir o lugar da videira. Seja
videira. Não deixe o Abimeleque assumir o lugar da videira. Em João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, aquele que está ligado em mim. O ramo que estiver ligado em mim, esse vai dar fruto. Esse não se perderá. E Jesus diz mais: continuem ligados em mim, porque tudo que vocês fizerem em mim vai dar certo. E ele termina essa primeira parte do João 15, dizendo: se vocês estiverem ligados em mim, vai dar tudo certo, mas sem mim, nada podeis fazer. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo aqui, olha, você pode ser a oliveira na sua casa, você tem que ser, pode ser e tem que ser a figueira na sua casa, você tem que ser e você pode produzir a videira na sua casa, que representa a alegria. A videira é o vinho que representa a alegria na nossa casa. Mas tudo isso só é possível quando nós estamos conectados com Cristo. Amém? Quando você está ligado em Jesus. Quando você é um ramo ligado em Jesus. Seja oliveira, seja figueira e seja videira. Proporcione bênção para a sua casa. Os seus filhos precisam de você, os nossos filhos precisam de nós, pais, mas precisam de pais posicionados, precisam de pais conscientes. Nós temos que ser pais intencionais nas nossas ações, em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra no seu coração. Receba esta palavra, assuma teu lugar de honra no coração dos teus filhos. Teus filhos é como essas árvores que falam: nós queremos ungir um rei no nosso coração. O verdadeiro rei é Jesus, mas quem reflete ele na vida dos teus filhos são os pais. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Para parecer que está acabando. Se você é pai e o seu filho está do lado aí, e puder abraçá-lo, né? Se teus filhos estiverem aí, se quiser abraçar os teus filhos, a sua esposa também, sua família. Isso é um momento de família. O dia de hoje é para falar sobre a família, sobre a paternidade. Pastor, não tem filhos ainda. Abraça a tua esposa. Pastor, eu desejo ter filhos. Antes de eu aceitar Jesus, eu era um jovem que não tinha expectativa nenhuma de ter filho, de ter família. Não tinha expectativa de casar, esse trem. Para mim era tudo uma bobeira. Que nada casar. Mas quando aceitei Jesus, tudo mudou. Valores no meu coração mudaram. E aí uma das primeiras coisas, né, que surgiu eu falei: nossa, eu quero ter uma família. Um dia eu quero casar. Não fiquei ansioso com isso não. Eu tinha passado por alguns relacionamentos meio difíceis, né? E eu não fiquei ansioso. Eu sabia que eu tinha que buscar um relacionamento com Deus, me estabelecer no Senhor primeiro. Mas eu queria, era um desejo no meu coração, de casar, de ser pai. E aí deu certo, como eu conheci a Camila, a gente começou a namorar, casamos. E aí, quando a gente começou a falar de noivado, de casamento, já aumentou o desejo de ser pai. Aumentou o desejo de ser pai. Eu falei: eu quero ser pai, eu quero ser pai. Casamos. E aí, casamento fluindo, é aquela pergunta de sempre, né? E aí, vai casar não? Sempre começa assim: vai namorar não, jovem? Aí você namora. Vai casar não? Aí você casa. Aí vai ter filho não? Aí você tem um. E o segundo? Aí veio. Já estamos perguntando o terceiro já. Mas quando casei, aí a gente começou a projetar o nosso filho, nossos filhos. Ansiamos por isso. E tivemos algumas dificuldades, grandes dificuldades. A médica da Camila está aqui, que não nos deixa mentir. Em alguns diagnósticos foi revelado que dificilmente
nós teríamos filhos. Eu, porque o que produz o filho não o esperma não tinha espermas vivos. Ela, porque ela tinha o útero invertido. E nós começamos a orar por isso. Oramos por isso muito tempo, choramos. Participamos de momentos como esse aqui, para falar sobre o Dia dos Pais. E eu chorava. E um dia um pastor veio aqui, e quem sabia desse negócio do útero da Camila era só eu e ela. Eu acho que nem o pastor Antônio e a Roseli sabia. E aí nós subimos bem aqui. E o pastor, nós estávamos bem aqui. E o pastor chamou as mães, chamou os pais. Falou: pai, coloca a mão na barriga da sua esposa. Eu coloquei. E ele pôs a mão na cabeça dela e falou assim: Senhor, desinverte esse útero agora. Naquela semana nós descobrimos que ela estava grávida. Então, se você quer ter filhos, querido, eu quero ser ousado aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Não no meu nome. E não só no meu testemunho, mas no nome de Jesus. Coloca a mão no ventre da sua esposa aí. Ora por ela. Abençoa a vida dela. Fala: Senhor, eu quero ter filhos. Me dá filhos. Me dá filhos. É uma bênção. Filhos é bênção, queridos. É bênção, é bênção, é bênção. Vamos orar? Obrigado, Senhor, ó Deus, por esta noite. Nós estamos aqui, ó Pai, e sobre esta palavra que nos ensina a ser, ó Deus, a bênção na nossa casa. Sermos oliveira, figueira e videira. Sermos, ó Deus, a unção do Senhor para os nossos filhos e nossa esposa. Sermos, ó Deus amado, aqueles que dá direcionamento, aquele, Senhor Deus, que traz proteção, que é o abrigo. Senhor Deus, nós entendemos que pela Tua palavra nós somos aqueles que assumimos um lugar de honra na nossa família, na nossa casa, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nos torna, Senhor, homens verdadeiros, homens fiéis dentro dos nossos lares, homens, ó Deus, que assumem a nossa responsabilidade, que assumem, ó Pai amado, o nosso dever, que guia, que conduz, que prospera a nossa família, porque o homem que prospera, a sua família prospera junto. Oh Senhor, abençoa, Deus, os pais que estão aqui, abençoa os pais que estão aqui, abençoa os homens que estão aqui e que ainda vão ser pais também, ó Pai. Senhor, esses que talvez por alguma circunstância, alguma situação, têm enfrentado alguns desafios, dificuldades. Hoje, Senhor, ó Deus, libera, Senhor, esta madre, libera, Senhor, este ventre, libera, Senhor Deus, esta unção, traz filhos, em nome de Jesus. Libera, Senhor, ó Deus amado, traz milagres nesta noite, Senhor, que hoje seja noite de milagre na vida deste casal, que hoje seja dia de fruto, de frutificação, que hoje seja tempo de milagre nessa aliança, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor.